Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a ferramenta de faca. Aqui no Blender é a Knife Tool. É uma ferramenta que serve para a gente literalmente cortar nosso objeto. Então, só para explicar, eu criei esse plano aqui e vou usar a ferramenta de faca que fica na tecla K. Se eu clicar na tecla K, veja que meu cursor mudou para uma faquinha. E sempre que eu posiciono o cursor em uma parte do modelo, ele vai criar um quadrado verde no objeto aqui. E aqui ele está indicando que se eu clicar, ele vai criar uma vértice. Vamos fazer um teste então? Vou clicar aqui, ele criou um vértice. E agora, a partir dele, eu posso puxar um outro vértice aqui. Vamos supor que eu queira puxar um vértice até aqui. Posso puxar mais um, ou eu posso clicar na tecla Enter, ele vai confirmar. Então, o que ele fez? Ele cortou de um edge ao outro. Eu também posso fazer um corte no meio, por exemplo. Vamos supor que eu queira fazer um quadrado dentro dessa face. Então, eu clico até formar um quadrado. E clico de volta aqui para unir esse corte e automaticamente ele vai confirmar. E agora eu tenho um quadrado ali, só clicar na tecla Enter, confirmei. Quando eu faço o corte sem conectar a nada, o Blender ele vai tentar resolver esse problema de N-gon. Vamos supor que eu tivesse criado esse quadrado aqui. Como que essa face ia existir sem estar conectada ao objeto original? Não seria possível, então o Blender ele cria aqui dois edges conectando com as vértices do plano para que meu corte possa existir. Porém, ele não faz um bom trabalho porque ele ainda deixa esses dois n-gons bem feinhos aqui. E se a gente fosse subdividir, daria bastante problema. Mas eu posso simplesmente clicar nessas duas vértices e também fazer um corte aqui. E agora eu resolvi o problema do n-gon. Eu tenho 4 polígonos aqui de 4 vértices. E tenho a minha face que está cortada aqui. Então essa ferramenta ela é muito útil para a gente fazer objetos como esse aqui. Então eu tenho uma chave que ela segue aqui um padrãozinho até chegar nessa parte. Porém aqui ela começa a fazer vários zigue-zagues, enquanto que do outro lado continua de uma forma lisa, de uma forma reta. Então vamos usar a ferramenta de faca, que é perfeita para fazer esse objeto aqui. Bom, no arquivo que está disponível para download, já deixei o modelo base para a gente fazer esse objeto. Que é nada mais do que um plano que foi estendido aqui até em cima, fechando mais ou menos o corpo base aqui da chave. Vou colocar aqui no modo de wireframe para a gente ver. Então, temos aqui nosso objeto base e a referência para ajudar nessa tarefa. Ok, então vamos começar a fazer o corte dessa parte aqui. E eu vou usar a faca para seguir esse caminho aqui e até fechar as vértices aqui em cima. Então, clico na tecla K, vou posicionar o cursor aqui, crio a bolinha, o quadradinho verde. E agora eu vou subindo várias vértices aqui até fechar o objeto. Vou fechar aqui em cima. E agora eu vou tirar o wireframe, vou voltar para o modo sólido. Vamos ver o que aconteceu. Então tem essa parte aqui, essa face com múltiplas vértices. E essa aqui também com múltiplas vértices. Então essa parte aqui ela não existe. Eu posso clicar nessa face e deletar. Então eu já tenho aqui o meu objeto base. Porém eu tenho um enorme n-gon aqui. Essa face ela tem um monte de vértices e a face não é um polígono de 4 lados. Então, por conta disso, se eu subdividir isso daqui, vou esconder a minha referência agora, vou clicar aqui, Ctrl 2, aconteceu uma coisa bem esquisita aqui, que o objeto ele perdeu um pouco da forma. E se você for dar um zoom aqui, veja que eu tenho um defeito aqui bem no corte da faca. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo que foi gerado aqui em polígonos de 4 lados. Para isso eu poderia
usar as ferramentas das últimas aulas, por exemplo, e subdividir isso daqui várias vezes até ter um número X de vértices e ir conectando cada vértice da esquerda com a vértice da direita até formar um quadrado. Porém, eu posso usar também a ferramenta de faca para me ajudar nisso, que é o que eu vou fazer. Então, vou puxar a ferramenta de faca de novo e vou clicar nesse vértice aqui. Como eu estou clicando em cima de um vértice, ele não vai criar nenhum vértice ali. Vou clicar na tecla A para travar o ângulo. Então, agora eu vou fazer um ângulo reto aqui. Clico nessa extremidade, Ctrl para Enter para confirmar. E agora tem um polígono de 4 lados aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. K, tecla A, confirmo. E aqui eu vou seguir do mesmo jeito. Agora aqui eu posso fazer da mesma forma e juntar esses dois vértices aqui e seguir dessa lógica até o final. Porém, eu quero mostrar uma forma da gente economizar loops aqui no objeto. Quando eu tenho um objeto desse jeito aqui, eu posso simplesmente unir esses dois e agora eu posso puxar, fazer o corte só nessa parte aqui de baixo. E veja que eu também fiz um quadrado aqui, porém eu fiz com menos cortes e consequentemente o número de faces é menor. Se eu fizesse dessa forma aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu fizesse desse jeito aqui, também daria certo. Também teria polígonos de 4 lados, mas eu tenho faces a mais aqui que eu posso estar economizando fazendo esse malabarismo aqui com os vértices. Com isso eu consigo diminuir o número de faces do meu objeto. E esse tipo de otimização é muito útil, principalmente quando você está trabalhando em modelos low poly e que precisam ser facilmente renderizados. Vamos supor que você esteja fazendo um modelo que vai rodar em algum jogo de celular, por exemplo, que quanto mais fácil tem o objeto, mais difícil é para renderizar, principalmente em tempo real. Então veja que dessa forma eu criei apenas um quadrado e não 2 ou 3 como tinha aqui. E ainda assim mantive os polígonos de 4 lados nos dois lados aqui. Então vou seguir os cortes até fechar aqui. Bom, e temos nosso objeto cortado. E agora só para finalizar, eu vou estender um pouco essa aula aqui e a gente vai terminar pelo menos a parte de modelagem desse objeto aqui. Para isso a gente vai usar o Solidify de novo, para poder deixar essa chave com espessura. Vou aumentar aqui o tamanho, já está um pouco melhor. E agora, antes de subdividir esse objeto, eu vou adicionar o Bevel. Ele vai adicionar um loop extra nas extremidades aqui. Então o Blender ele vai calcular através do ângulo das faces qual que é o limite de cada face. Então ele pega, por exemplo, ele vê que há um ângulo de 90 graus aqui e cria um bevel aqui. O bevel seria um loop de vértices ao redor desse loop que já existe aqui. No próximo módulo a gente vai usar esse bevel de novo e vai ficar mais claro para a gente entender a funcionalidade dele.